Você já parou para pensar que as suas orações revelam muito de quem você é e sobre aquilo que você pensa sobre Deus? Meu nome é Alex Amaral, esse é o quarto episódio do Casa Aberta e hoje nós vamos falar sobre oração. Você é muito bem-vindo. A primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 16, diz o seguinte: Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que a oração ela deve ser tratada por nós como um verdadeiro privilégio. É uma dádiva, é um presente. Pense no seguinte, você precisa falar algo muito importante com a rainha da Inglaterra, não sei lá o que, mas você precisa falar com ela. Você acredita que isso é uma tarefa fácil? É praticamente impossível. Além da distância que nós estamos aqui do Brasil para com a Inglaterra, além da dificuldade às vezes do idioma, para você poder estar diante dela é algo quase que impossível de se conceber. Se você tentar falar com um presidente, se você tentar falar talvez com um governador, com um prefeito, já é difícil aqui no Brasil, imagine a rainha da Inglaterra. Agora, aquilo que impossibilitava o nosso contato diretamente com Deus não era o idioma, não era uma distância geográfica e também não eram os compromissos de Deus ou então talvez a agenda dele que era muito lotada. Não, aquilo que separava, aquilo que causava um certo distanciamento do homem para com Deus e impossibilitando esse diálogo era o nosso pecado, era as nossas impurezas, era as nossas iniquidades. Seria algo inconcebível a qualquer ser humano, em qualquer época, de que um ser tão grande, um ser tão santo, tão puro e um ser tão poderoso ouvisse o clamor, ouvisse as aflições, ouvissem até mesmo as orações, as súplicas de seres tão pequenos, seres que são pecadores, que são impuros, que são sujos e que são tão fracos. Porém, uma das coisas conquistadas na cruz do Calvário, por Cristo Jesus, nós passamos aí o feriado da Páscoa, que nós celebramos esse feito na história da humanidade, esse feito na história da eternidade, se a gente pudesse falar assim, o que Cristo Jesus, ele consegue com a sua morte, com o seu sacrifício, com a sua entrega na cruz do Calvário, é justamente essa reconexão, essa reconciliação com o próprio Deus. O apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5 e no versículo 19 o seguinte: Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. E no versículo 21 ele diz: Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que, por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. O ponto é o seguinte: se você não entende onde nós estávamos antes de Cristo Jesus conseguir tal feito na cruz do Calvário, talvez você não leve tão a sério assim e você talvez não entenda a importância que a oração tem para nós. O segundo ponto é que a oração é um dever de todo cristão. Eu sei que algumas pessoas vão falar que não concordam muito com isso. A oração ser um dever, uma obrigação, Alex, pode parecer um pouco difícil de entrar na nossa cabeça. Só que ao mesmo momento que a Bíblia nos convida
a termos um momento a sós com Deus, a termos um momento de confissão, um momento de diálogo com Deus, a Bíblia também nos convoca a isso. A vida de Cristo Jesus, a vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos e dos seus seguidores, demonstra isso, uma vida de oração, uma vida que a oração é parte essencial dessa vida. A história da igreja também nos demonstra isso. J. Packer e Carolyn Nystrom possuem um livro muito interessante, cujo o título é Oração do Dever ao Deleite. Isso talvez pode ajudar um pouco a entendermos o fato de ser um prazer e também de ser uma obrigação para cada cristão. A grande questão é que o pecado que ainda existe dentro de nós, o homem carnal que ainda reside dentro de nós, sempre vai estar em rebeldia contra aquilo que Deus nos ordena. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, no versículo 7, que a mentalidade da natureza humana sempre estará em rebeldia contra Deus. É por esse motivo que nós temos tanta dificuldade em alguns momentos das nossas vidas de dobrarmos os nossos joelhos, de poder falar com Deus, de poder abrir o nosso coração. Para o homem carnal, para o homem que ama o pecado, a oração é algo totalmente inconcebível, algo insano, é algo louco. Para que você vai dobrar os seus joelhos e falar com Deus? Talvez até ele tenha em mente que, isso não vai adiantar em nada. É um trabalho difícil, é algo arduoso. Mas para aquele que é espiritual, para aquele que entende aquilo que Cristo conseguiu para nós, e para aquele que lê a palavra de Deus e acredita que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra dele, a pessoa que entende isso sabe que a oração, sim, é um dever de todo crente. A oração, sim, não somente é um dever, mas com o passar do tempo, com o passar da caminhada, se torna também um prazer, se torna um deleite. O terceiro e último ponto é que a oração deve ser sincera. Eu, Alex, entendo que toda oração é sincera. Até mesmo aquela oração mal feita, aquela oração feita de qualquer jeito, até mesmo essa oração, de alguma forma, ela transmite sinceridade. Aí você deve estar se perguntando, mas Alex, orar de qualquer jeito? Orar, sei lá, porque estão te pressionando? Essa oração transmite sinceridade? Claro que sim. De alguma forma, se você ora desse jeito, dessa maneira, se você ora assim, você está falando com Deus, você está mostrando para Deus algo que está dentro do seu coração, mesmo que seja tratar esse momento tão precioso como algo tão banal, como algo tão superficial, algo fútil. Agora, orar de qualquer jeito, orar de qualquer maneira, sei lá, ora aí, vai. É o certo? Claro que não. Mas, de alguma maneira, isso transmite a sinceridade. Aquilo que passa na sua mente, aquilo que está dentro do seu coração. Em nossas orações, nós temos que lembrar que esse momento é o lugar que nós temos para sermos o mais aberto possível para com Deus. Afinal, Ele é aquele que sabe até mesmo o que vamos falar sem antes de abrirmos a boca. Ele conhece os nossos pensamentos, ele sonda o nosso coração, ou seja, Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então o momento da oração é sim um momento de ser franco, um momento de ser verdadeiro, um momento de tirar toda essa máscara, de tirar toda essa pomposidade, essa vida que você finge ter. O momento da oração é o momento que você pode falar com Deus das suas dúvidas, que você pode expressar a Deus os seus lamentos, que você pode falar com Deus até mesmo da sua falta de fé. Hoje, nesse período que nós vivemos, esse período de quarentena, talvez coloca muita prova isso, porque é muito fácil orar, é muito fácil abrirmos as nossas bocas quando nós estamos com os nossos irmãos dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, com várias pessoas falando com Deus, com várias pessoas às vezes gritando, berrando, então você acaba meio que indo junto com a galera.
Mas agora que nós estamos em quarentena, que nós estamos distantes fisicamente, esse é exatamente um momento que nós temos a nossa vida de oração e a nossa vida com Deus testadas, porque esse é o momento que você tem para não depender de alguém falando com Deus e você dizendo: sim, Senhor, eu creio, é isso aí mesmo, Deus, eu confirmo, eu acredito no que está sendo falado. É esse o momento que você tem para ajoelhar, para estar a sós, como o próprio Jesus diz, estar em secreto com o seu Pai e poder ser o mais franco, o mais verdadeiro possível e poder abrir o seu coração. Saiba que Ele não te julga, Ele não vai fazer cara feia, Ele não vai ficar olhando como se, tá vendo, já sabia desde o início, até porque Ele sabia, mas Ele é um Deus amoroso, é um Deus que espera de nós isso, é um Deus que nos ordena isso, é um Deus que tem prazer em se relacionar com seus filhos. Diante de tudo isso que eu falei, eu quero te encorajar novamente a ser verdadeiro com Deus, a ser franco com Ele. A Bíblia nos fala que é Deus que nos concede a fé. A Bíblia fala que é Deus que nos reconcilia com Ele. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, ele diz que nós antes estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, ou seja, uma pessoa que está morta, um morto, um defunto, ele não pode fazer nada. Ele está morto, não há vida. Mas é o próprio Deus que nos traz de volta à vida. É o próprio Deus que sopra novamente nas nossas narinas o seu espírito vivificante e é Ele que nos traz de volta justamente para que nós possamos ter essa comunhão, nós possamos ter esse relacionamento restabelecido pelo próprio Deus. Eu aprendi, eu tenho sempre o costume de quando eu oro, eu peço a Deus o seguinte: Deus, coloca dentro do meu coração o desejo de orar. Pode parecer um pouco meio maluco ou até mesmo um paradoxo. Você está orando e está pedindo para que Deus coloque no seu coração o desejo de orar, mas é exatamente isso que você ouviu. Como eu já havia falado, pelo fato de ainda haver pecado dentro de nós, nessa vida, nesse corpo, por mais que tentemos levar uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida digna diante de Deus, uma vida que agrade a Ele, hora ou outra, o pecado ainda deseja se manifestar. E é exatamente isso que coloca dentro do nosso coração e da nossa mente essa mentalidade e essa dificuldade que às vezes nós temos de falar com Deus, de orarmos. Por diversas vezes você vai se sentir cansado, você vai se sentir com sono. É muito engraçado, porque quando a gente vai maratonar na La Casa de Papel, a gente consegue assistir todas as temporadas, a gente consegue estar por dentro de tudo que acontece, a gente coloca até no Google qual que vai ser a próxima temporada, quando vai estrear. Mas quando a gente tem esse momento para que nós estejamos mais próximos de Deus, o corpo começa a sentir dor, o corpo começa a sentir o cansaço. A oração é isso, a oração tira o homem de uma zona que ele sente o conforto. A oração humilha o homem, porque é na oração que o homem, diante de Deus, ele reconhece que é Deus que pode fazer todas as coisas. Até aquela oração que é só petição, de alguma forma ela demonstra que essa pessoa sabe que ela não pode fazer. Por isso que ela pede tanto a Deus. Bom, falar sobre oração é algo que demandaria muitos e muitos vídeos, e nesse daqui eu só separei algumas coisas que eu acredito ser importante quando a gente trata desse assunto de oração. Eu prometo que no próximo vídeo que eu aparecer por aqui, eu vou estar continuando falando sobre isso. Acredito que, por mais que nós vivemos no meio evangélico, no meio dos irmãos, muitas pessoas têm essa dificuldade, a dificuldade da oração. Eu tenho essa dificuldade, eu não vou ser hipócrita de falar que eu sou o expert da oração, não. Eu sofro os meus momentos, eu tenho aqueles momentos que eu falo: Deus, me ajuda, coloca isso dentro do meu coração, dentro da minha mente.
Então nós vamos continuar falando sobre isso aqui e eu espero que quando você terminar de assistir esse vídeo, você possa aproveitar esse momento de quarentena, talvez você possa estar trabalhando ainda ou não, mas que você possa aproveitar um momento para falar, para dobrar os seus joelhos, para você poder ser sincero, poder ser franco com Ele e que você saiba que Ele te ouve, saiba que Ele vai te ouvir e Ele está contemplando sim a sua oração. Você não está orando por nada, não, você está falando com o seu Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Em nome de Jesus, até a próxima.